Juliana, uma mulher de 35 anos, casada há mais de uma década com Carlos, decidirá visitar sua família na fazenda após um longo período sem vê-los. A fazenda, localizada em uma região isolada, sempre foi um refúgio para ela, um lugar onde as memórias da infância ainda pairavam no ar. A viagem era uma oportunidade para Juliana escapar do estresse da vida urbana e reencontrar-se consigo mesma. Ao chegar à fazenda, Juliana foi recebida com carinho por seus pais e irmãos. No entanto, logo percebeu que algo estava diferente. Seu primo, Pedro, que sempre fora um amigo próximo, agora parecia mais maduro e atraente. Durante as noites ao redor da fogueira, compartilhando histórias e risadas, Juliana começou a sentir uma conexão renovada com Pedro, que agora estava solteiro após um recente divórcio. À medida que os dias passavam, Juliana e Pedro se aproximavam cada vez mais. Eles começaram a compartilhar segredos e sonhos, e Juliana se sentia vista e ouvida de uma maneira que não experimentava há anos em seu casamento. A tensão entre eles era palpável, e Juliana começou a questionar sua própria felicidade e satisfação no casamento. Ela se lembrava das conversas superficiais com Carlos, das noites silenciosas em frente à TV, e da sensação de que estavam apenas passando pela vida lado a lado, sem realmente se conectar. Juliana começou a se sentir atraída por Pedro de uma maneira que não podia ignorar. Ela se perguntava se estava apenas sendo sentimental ou se realmente sentia algo mais profundo. A cada dia, a proximidade entre eles aumentava, e Juliana se sentia cada vez mais confusa. Ela sabia que estava casada e que qualquer coisa que fizesse poderia ter consequências irreversíveis, mas não conseguia evitar o sentimento que crescia dentro dela. Uma noite, enquanto caminhavam pela fazenda sob o luar, Pedro contou a Juliana sobre sua recente separação e como isso o havia afetado. Juliana ouviu atentamente, sentindo uma empatia profunda por ele. A conversa fluía naturalmente, e eles se encontraram parados em frente a um lago tranquilo, cercado por árvores altas. O silêncio entre eles era carregado de tensão, e Juliana sentia seu coração bater mais rápido. Pedro, percebendo a conexão entre eles, se aproximou lentamente. Juliana sentiu um arrepio na espinha, sabendo que estava na encruzilhada. Ela poderia dar um passo para trás, manter a lealdade ao seu casamento, ou poderia se render ao momento e ver onde ele a levaria. A indecisão a consumia, e ela se perguntava se estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações. Nos dias seguintes, Juliana lutou para lidar com o que estava sentindo. Ela se sentia dividida entre a lealdade ao seu marido e a conexão que sentia com Pedro. A visita que deveria ser um refúgio agora se tornará um campo de batalha emocional. Juliana começou a se perguntar se o casamento ainda fazia sentido para ela e se a atração por Pedro era um sinal de que algo estava profundamente errado. Quando Juliana retornou para casa, ela enfrentou a realidade de suas emoções. Carlos notou uma mudança em seu comportamento e começou a desconfiar. Juliana tentou manter o segredo, mas a culpa a consumia. Ela começou a questionar se o casamento ainda era viável e se a atração por Pedro fora um grito silencioso por ajuda. As semanas se passaram, e a tensão em casa aumentou. Carlos, sentindo que algo estava errado, começou a pressionar Juliana para que ela falasse sobre o que estava acontecendo. Juliana, por sua vez, se sentia presa entre a verdade e a mentira. Ela sabia que revelar a verdade poderia destruir tudo o que haviam construído juntos, mas manter o segredo estava a consumindo por dentro. Um dia, Carlos confrontou Juliana diretamente. Ele disse que sabia que algo estava errado e que precisava saber o que era. Juliana, sentindo-se encurralada, decidiu contar a verdade. A reação de Carlos foi de choque e dor. Ele se sentiu traído e magoado, e a relação entre eles começou a se desfazer. Nos meses que se seguiram, Juliana e Carlos tentaram trabalhar no casamento, mas as feridas eram profundas. Eles foram à terapia, tentaram reconstruir a confiança, mas a traição havia criado uma barreira que parecia insuperável. Juliana se sentia culpada e arrependida, mas também sabia que não podia voltar atrás no tempo. Enquanto isso, Pedro continuava presente em sua vida, embora à distância. Ele se tornou um lembrete constante do que Juliana sentirá naquela noite na fazenda. Ela se perguntava se teria feito diferente se tivesse a chance, mas sabia que as escolhas têm consequências e que a vida não é feita de finais felizes garantidos. A relação entre Juliana e Pedro se tornou um tema delicado. Embora eles não estivessem mais juntos fisicamente, a conexão emocional persistia. Juliana começou a se perguntar se estava pronta para seguir em frente e se Pedro poderia ser uma parte desse futuro.
No entanto, a culpa e o medo de magoar ainda mais as pessoas ao seu redor a mantinham indecisa. Com o passar do tempo, Juliana percebeu que precisava tomar uma decisão sobre seu futuro. Ela não podia continuar vivendo entre dois mundos, dividida entre o passado e o presente. A escolha era difícil, mas sabia que precisava ser honesta consigo mesma e com aqueles que amava. Juliana decidiu que precisava de tempo para refletir sobre o que realmente queria para sua vida. Ela começou a se concentrar em si mesma, em suas próprias necessidades e desejos. A jornada foi difícil, mas Juliana sabia que precisava encontrar um caminho que a levasse à paz interior. Finalmente, após meses de reflexão e autoconhecimento, Juliana tomou uma decisão. Ela percebeu que não podia continuar no casamento, pois a confiança havia sido quebrada e a conexão emocional com Carlos estava perdida. Com o coração pesado, ela decidiu que era hora de seguir em frente, mesmo que isso significasse estar sozinha por um tempo. Juliana e Carlos se separaram, e a decisão foi dolorosa para ambos. No entanto, Juliana sabia que era necessário para que ela pudesse encontrar a felicidade verdadeira. Ela continuou a pintar e a se conectar com a natureza, encontrando consolo na beleza do mundo ao seu redor. Quanto a Pedro, Juliana decidiu que não estava pronta para um novo relacionamento. Ela precisava de tempo para se curar e se reconstruir antes de se permitir amar novamente. A conexão com Pedro permaneceu, mas Juliana sabia que precisava seguir seu próprio caminho antes de considerar um futuro com ele. Nos meses seguintes, Juliana mergulhou em uma profunda reflexão sobre sua vida e suas escolhas. Ela começou a frequentar sessões de terapia para entender melhor suas emoções e desejos. A terapia ajudou a perceber que a atração por Pedro não era apenas um momento passageiro, mas sim um sinal de que algo estava faltando em seu casamento. Juliana também começou a se reconectar com amigos e hobbies que havia deixado de lado ao longo dos anos. Ela redescobriu a paixão pela pintura e começou a passar mais tempo criando arte. A pintura se tornou uma forma de expressar suas emoções e lidar com a complexidade de seus sentimentos. Juliana começou a perceber que a felicidade não era algo que se encontrava apenas em relacionamentos, mas sim em si mesma. Ela começou a se concentrar em suas próprias necessidades e desejos, e a jornada foi difícil, mas Juliana sabia que precisava encontrar um caminho que a levasse à paz interior. A história de Juliana é um lembrete de que as relações humanas são complexas e que as escolhas que fazemos podem mudar o curso de nossas vidas. Ela nos faz refletir sobre a importância de ser honesto consigo mesmo e sobre as consequências de nossas ações. No final, Juliana precisou enfrentar o silêncio da fazenda, que agora representava não apenas um refúgio, mas também um lembrete das escolhas que fizera e das consequências que seguiram. Juliana sabia que, independentemente do que acontecesse, precisava encontrar um caminho que a levasse à felicidade verdadeira, mesmo que isso significasse seguir um caminho solitário por um tempo. A vida não era feita de finais felizes garantidos, mas de escolhas que nos moldam e nos fazem crescer. E foi com essa consciência que Juliana começou a construir um novo capítulo de sua vida, um capítulo que seria marcado pela honestidade consigo mesma e pela busca por uma felicidade autêntica. Com o tempo, Juliana começou a se sentir mais segura sobre suas escolhas. Ela percebeu que a felicidade não dependia apenas de relacionamentos, mas de encontrar paz e contentamento em si mesma. A fazenda, que antes era apenas um refúgio, agora se tornará um lugar de crescimento e autoconhecimento. Juliana continuou a pintar e a se conectar com a natureza, encontrando consolo na beleza do mundo ao seu redor. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava pronta para enfrentar os desafios que viessem. A história de Juliana é um lembrete de que a vida é feita de escolhas e que, às vezes, o mais difícil é ser honesto consigo mesmo.